Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a este Clube do Livro. Mais um dia para a gente seguir com a leitura deste livro Caibalion, que fala sobre as sete leis herméticas, para a gente ter conhecimento, expandir a nossa consciência e entender algumas leis do universo e aplicá-las na nossa vida, né? Este grupo do livro, esse clube do livro, veio a partir do grupo de envio de Reiki à distância, onde eu envio a cada 15 dias essa energia de Reiki tão maravilhosa de amor e cura. Para entrar neste grupo de Reiki, basta você acessar, né? O link vai estar no bio da outra rede social que eu vou deixar aqui descrita na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, já pegou seu cafezinho, já ativou o seu timo hoje também. Nós estamos no capítulo 7. Isso. Nós vamos continuar aqui. É uma leitura extremamente interessante, porque essa escritora, ela trouxe um conteúdo baseado na compreensão dela sobre as sete leis herméticas. Ela chama Júlia Fiuza, e além do que, tem a tradução para a nossa língua, né? Então, ela é uma leitura extremamente interessante, assim, é bem delicada, né? E no final, eu percebo que no final do capítulo é que ela traz o conteúdo mais explicativo de uma forma, uma conclusão de maior entendimento, né? Porque ela mistura muito a teoria, a prática, e algum pensamento que ela teve, mas que não fazia sentido com aquela lei, né? Então, ela é bem interessante. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 7 que fala o todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é igualmente verdade que o todo está em tudo. Aquele que entende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Então vamos lá. Os ensinamentos herméticos são, em seu sentido, que o todo é iminente, permanece dentro e é inerente, habita em seu universo e em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta afirmação é geralmente ilustrada pelos professores através de uma referência ao princípio da correspondência, ou seja, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo, né? O professor instrui o aluno a formar uma imagem mental de algo, uma pessoa, uma ideia, algo com uma forma mental. O exemplo favorito é o do autor ou dramaturgo formando uma ideia de seus personagens, ou um pintor ou escultor formando uma imagem de um ideal que ele deseja expressar por sua arte. Em cada caso, o aluno descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e apenas dentro de sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, seja aluno, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, é de certa forma imanente, permanecendo dentro ou habitando a imagem mental também. Em outras palavras, toda a virtude, a vida e o espírito da realidade na imagem mental são derivados da mente imanente do pensador. Considere isso por um momento até que a ideia seja apreendida. É isso mesmo, não é de aprendida, não, é de apreendida. Para tomar um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiam meramente na mente de Shakespeare, na época de sua concepção ou criação. E ainda assim, Shakespeare também existia dentro de cada um desses personagens, dando-lhe a sua vitalidade, espírito e ação. De quem é o espírito dos personagens que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens? Ou cada um desses personagens teria um espírito pessoal independente de seu criador? A Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere são espíritos e realidade de si próprios, ou representam o poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo explica que ambas as proposições são verdadeiras, vistas dos pontos de vista adequados.
Micawber é Micawber e ainda Dickens. E novamente, enquanto pode-se dizer que Micawber é Dickens, no entanto, Dickens não é idêntico a Micawber. O homem como Micawber pode exclamar: o espírito do meu Criador é inerente a mim, e ainda assim eu não sou ele. Como isso é diferente da chocante meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios que enchem o ar com seus gritos raivosos de Eu sou Deus. Imagine Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep gritando Eu sou Dickens, ou alguns dos humildes bobos em uma das peças de Shakespeare eloquentemente anunciando Eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca. E ainda assim o verme da terra está longe de ser o todo. E ainda resta a maravilha de que, embora o verme terrestre exista meramente como uma coisa humilde, criada e tendo seu ser apenas dentro da mente do todo, o todo é imanente na minhoca e nas partículas que compõem o verme terrestre. Haverá talvez um mistério maior do que este, de tudo no todo e o todo em tudo. Haverá talvez um mistério maior do que este, de tudo no todo e o todo em tudo. O estudante perceberá que as ilustrações dadas acima são meramente imperfeitas e inadequadas, pois representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, enquanto o universo é uma criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos a separa. No entanto, é apenas uma questão de grau, já que o mesmo princípio está em operação, o princípio da correspondência, se manifesta em cada um, assim como acima é abaixo, assim como abaixo é acima. E no grau em que o homem percebe a existência do espírito imanente dentro de seu ser, assim ele se erguerá na escada espiritual da vida. É isso que significa o desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Tente lembrar essa última definição do desenvolvimento espiritual. Contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos da vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avanço dos seres na escala, na qual a ponta inferior é a mais grosseira matéria e a ponta superior é separada apenas pela divisão mais sutil do espírito, do todo. E, nesta escada da vida, tudo está se movendo, todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é um lar para onde se retorna. Tudo está acima e abaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Esta é a mensagem dos iluminados. Os ensinamentos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo são que, no início do ciclo criativo, o todo, em seu aspecto de existência, projeta sua vontade em direção ao seu aspecto de tornar-se e começa o processo da criação. Deixa eu tomar mais um golinho de café. Ensina-se que o processo consiste na redução da vibração até que um grau muito baixo de energia vibratória seja alcançado, momento em que a forma mais grosseira possível de matéria se manifesta. Esse processo é chamado de etapa da involução, na qual o todo se torna involuído ou envolvido dentro de sua criação. Os hermetistas acreditam que este processo tem correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se torna tão envolvido em sua criação mental a ponto de quase esquecer sua própria existência por um tempo, quase vivendo em sua criação. Se em vez de envoltos usarmos a palavra extasiados, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Esse estágio involutivo da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é chamado de infusão. O, o polo extremo do processo de criação é considerado o mais distante movimento pelo todo, enquanto o início da etapa evolutiva é considerado como o início do retorno do ritmo de pêndulo, sendo expressa como uma ideia de voltar para casa, em todos os ensinamentos herméticos. Os ensinamentos dizem que, durante a efusão, as vibrações ficam cada vez mais baixas, até que finalmente
o impulso cessa e o balanço de retorno começa. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criativas se manifestam compactamente e como um todo no início da etapa evolutiva ou infusão, manifesta-se a lei da individualização, ou seja, a tendência de separar em unidades de força, de modo que, finalmente, aquilo que se separou do todo como energia não individualizada retorna à sua fonte como inúmeras unidades de vida altamente desenvolvidas, tendo subido cada vez mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo de criação mental do universo na mente do todo, e a palavra contemplação também é empregada com frequência, mas a ideia compreendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada da raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. E o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, extensão da energia mental, de modo que a ideia interior seja prontamente compreendida quando examinamos o real significado de atenção. Os ensinamentos herméticos sobre o processo de evolução são que o todo, tendo meditado no início da criação, tendo assim estabelecido os fundamentos materiais do universo, tendo pensado que ele existia, gradualmente desperta de sua meditação e começa a manifestar o processo de evolução sobre os planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Assim, o movimento ascendente começa, e tudo começa a mover para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades brotam em existência. As combinações começam a se formar, a vida aparece e se manifesta em formas cada vez mais elevadas. A mente se torna cada vez mais evidente e as vibrações constantemente se tornam mais elevadas. Em suma, todo o processo de evolução, em todas as suas fases, começa e prossegue de acordo com o processo estabelecido através das leis do processo de infusão. Todas ocupam eras sobre eras do tempo do homem, cada era contendo incontáveis milhões de anos, mas ainda assim, como dizem os iluminados, toda a criação, incluindo a involução e evolução de um universo, é apenas como um piscar de olhos para o todo. No final de inúmeros ciclos de eras de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está concluída, e tudo é retirado do todo, do qual emergiu. Mas, o mas, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas é infinitamente expandido. As criaturas e o Criador são mesclados, tal é o relato dos iluminados. A ilustração acima da meditação e subsequente despertar da meditação do todo é, naturalmente, apenas uma tentativa dos professores de descreverem o processo infinito por meio de um exemplo finito. E ainda, assim como abaixo, também acima. A diferença é apenas em grau. E assim como o todo desperta da meditação sobre o universo, o homem, com o tempo, deixa de se manifestar no plano material e se retira cada vez mais no espírito presente, o que é de fato o ego divino. Há mais um assunto do qual desejamos falar nesta lição e que se aproxima muito de uma invasão do campo da especulação metafísica. Embora nosso propósito seja apenas mostrar a futilidade de tal especulação, aludimos à pergunta que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a buscar a verdade. A questão é: por que o todo criou o universo? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a acima é a essência da questão. Por que o todo criou o universo? Os homens têm se esforçado para responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, mas isso é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuía?
Outros buscaram uma resposta na ideia de que o todo desejava algo para amar, e outros que ele criou por prazer ou diversão, ou porque era solitário, ou para manifestar o seu poder. Todas as explicações e ideias pueris pertencentes ao período infantil do pensamento. Ou seja, ninguém chegou a conclusão nenhuma, né? Outros têm procurado explicar o mistério, assumindo que o todo se viu obrigado a criar, em razão de sua própria natureza interna, seu instinto criativo. Essa ideia é mais adiantada do que as outras. Eu vou ler novamente. Outros têm procurado explicar o mistério, assumindo que o todo se viu obrigado a criar em razão de sua própria natureza interna. Se viu obrigado a criar, em razão de sua própria natureza interna, seu instinto criativo. Essa ideia é mais adiantada do que as outras, mas seu ponto fraco reside na ideia de o todo ser impelido por qualquer coisa, interna ou externa. Se sua natureza interna, o instinto criativo, o obrigava a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou o instinto criativo seria o absoluto em vez do todo. E assim, essa parte da proposição cai. E, no entanto, o todo cria e se manifesta, e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. É difícil escapar da conclusão de que, em algum grau infinito, deve ter o que corresponderia no homem como uma natureza inata ou instinto criativo, com desejo e vontade correspondentemente infinitos. Ele não poderia agir a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir sem ter a vontade de agir. Não desejaria agir a menos que obtivesse alguma satisfação nisso, e todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior e poderiam ser postuladas como exigentes, de acordo com a lei da correspondência. Mas ainda assim, preferimos pensar no todo como agindo inteiramente livre de qualquer influência, tanto interna quanto externa. Esse é o problema que está na raiz da dificuldade, e a dificuldade se apoia na raiz do problema. Estritamente falando, não se pode dizer que não haja qualquer razão para o todo agir, pois uma razão implica uma causa. Estritamente falando, não se pode dizer que não haja qualquer razão para o todo agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e efeito, exceto quando ele deseja se tornar uma causa, momento em que o princípio é colocado em movimento. Então, veja, o assunto é impensável, assim como o todo é desconhecido. Do mesmo modo como dizemos que o todo apenas é, somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Por fim, o todo é a razão em si, toda lei em si, toda ação em si, e pode-se dizer, em verdade, que o todo é sua própria razão, sua própria lei, seu próprio ato, ou ainda mais que o todo, sua razão, seu ato, sua lei são um, todos sendo nomes para a mesma coisa. Na opinião daqueles que estão lhe dando essas lições, presentes, a resposta está no íntimo do todo, juntamente com seu segredo de existência, a lei da correspondência, em nossa opinião. Atinge apenas esse aspecto do todo, que pode ser chamado como o aspecto de estado. Por detrás desse aspecto está o aspecto da existência, no qual todas as leis são perdidas na lei, todos os princípios se fundem no princípio. E o todo, princípio e existência são idênticos uns aos outros. Portanto, a especulação metafísica sobre este ponto é inútil. Entramos no assunto aqui apenas para mostrar que reconhecemos a questão e o absurdo das respostas ordinárias na metafísica e na teologia. Em conclusão, pode-se pode ser interessante para os nossos alunos saber que, embora alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenham se inclinado bastante na direção de aplicar o princípio da correspondência à questão, como resultado da conclusão da natureza interior, ainda as lendas têm que Hermes o Grande, quando questionado sobre essa pergunta por seus alunos avançados, respondia-os pressionando os lábios firmemente, cerrando
os e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele pode ter pretendido aplicar o axioma de sua filosofia. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos da compreensão, acreditando que mesmo seus alunos avançados não possuíam o entendimento que lhes dava direito ao ensinamento. De qualquer forma, se Hermes possuía o segredo, ele não o comunicou. Não, eu acredito que seja. De qualquer forma, se Hermes possuía o segredo, ele não o comunicou. E embora o mundo tenha muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. E se o grande Hermes hesitou falar, que mortal pode ousar ensinar? Mas lembre-se, de qualquer que seja a resposta para esse problema, se de fato houver uma resposta, a verdade que permanece é: enquanto tudo está no todo, é igualmente verdade que o todo está em tudo. O ensinamento sobre esse ponto é enfático e podemos acrescentar as palavras finais da citação. Aquele que realmente entende essa verdade alcança o grande conhecimento. Mais um capítulo, né, de difícil compreensão com facilidade aqui. Eu falo que esse livro ele vem para assim expandir realmente, né, a nossa consciência, a nossa leitura, as palavras, a compreensão e a paciência para lê-lo, né? Eu acredito que eu vou ter que ler ele mais de uma vez, não pelas leis, pelas 7 leis, mas pelos para o entendimento mesmo, porque essa autora ela traz o que ela acha, o que acham, e, na verdade, o resumo no final de cada capítulo do que corresponde cada lei, né? Então, ela é muito especuladora, questionadora, porque, na verdade, o livro inicia com ela fazendo como se fosse uma entrevista, né, com a pessoa no qual já tinha escrito sobre essas leis, né? Então, ela questiona muito, né? E assim a gente vai expandindo a nossa consciência e entendendo aí cada ensinamento dela. A gente percebe que nós fazemos parte do todo, né? Nós fazemos parte do universo. E essa é a maior compreensão de todas. Então, a gente aprende as leis também. Então, a gente aprende que a gente materializa as coisas através da nossa mente, por exemplo. Por quê? Porque existe a lei da correspondência, né? O que você está trazendo, vamos dizer, vamos separar, né? Aqui embaixo já tem lá em cima, e o que tem lá em cima vai se manifestar aqui embaixo. Então, essa é uma das sete, das 7 leis, né? Então, tem a lei inicial, né, do nossa compreensão aqui, que é a lei do mentalismo, né? Tudo que a gente cria na nossa mente se manifesta de alguma maneira, mesmo que não seja imediatamente, mas de alguma maneira ele vai ser manifestado. Então, por isso da importância de mantermos os pensamentos positivos, né? É, Aí a gente tem as outras todas, né? Então, a lei do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. E amanhã nós vamos para o capítulo 8º falar sobre sobre planos da correspondência. O que está acima é como está abaixo e o que está abaixo é como está acima, tá bom? Então fica o meu convite aqui para você ter essa leitura aqui com a gente amanhã e obrigada por você que esteve até aqui. Um beijo e até mais.